Gente, é muito legal a gente entender quais são os recursos naturais que a gente tem para lançar mão, né? E a água é um recurso fundamental, sensacional, que a gente não pode deixar de ingerir, tá certo? A água é um santo remédio, você não deve deixá-la de lado. E aqui nesse vídeo tem um monte de dica para que você possa descobrir qual é a quantidade adequada de água para você, para o teu peso, e como você vai consumir essa quantidade de água. Então não perde não, fica aí até o final, tá bem? Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Santana, sou terapeuta, pedagoga, publicitária, taróloga, astróloga, especialista em florais. Criei uma terapia, que é a terapia integrada reconectiva, e um método que é chamado método Pensa, que é com ele que eu atendo meus clientes. Então, 70% da constituição do nosso corpo é feito de água, né? Então a água é uma coisa extremamente importante para o nosso organismo. Dentro de tudo isso que a gente vai ver, a gente vai se surpreender principalmente com a última coisa que eu vou falar aí, que talvez você não saiba, né? Bom, primeiro, os benefícios da água, né? Proporciona com que a gente elimine o maior número de toxinas com maior facilidade, né? Ou pela urina ou pelo suor. Então, se a gente não bebe água, a gente começa a guardar as toxinas no nosso corpo. E isso é péssimo, né, gente? Porque se a gente guarda a toxina, o que a gente vai fazer? Nosso corpo vai ficar intoxicado, vai ficar inflamado. É como se a gente não tivesse um filtro e a gente guardasse no nosso corpo todas as impurezas e tudo aquilo que não presta. Na verdade, alguns órgãos, né, eles têm essa capacidade, os intestinos, os rins, né, de filtrar aquilo que não presta. Por isso é que a gente precisa excretar. É por isso que faz tanto mal a gente não evacuar direito, a gente não ficar sem urinar e a gente ficar sem suar também. E a água tem um papel fundamental nisso, porque quanto mais água a gente ingere, mais fácil fica a eliminação das fezes. A gente não retém as fezes, né? Elas ficam mais hidratadas, a pele fica mais viçosa, combate o ressecamento da pele, transporta nutrientes até a célula. Agora vem uma informação assim importante, porque quase ninguém sabe, né, gente? Porque quando a gente não bebe água, a gente se desidrata, né? Porque a gente não bebe água, a gente elimina líquido pela urina, pelas fezes, pelo suor. E aí o que acontece? Se a gente não repõe, a gente se desidrata, a nossa pele começa a ficar seca, a gente pode ficar desorientado, a gente pode ficar com dor de cabeça, a gente pode ficar com uma fadiga, e aí a gente não sabe por que esses sintomas. E nos idosos, né, por isso é que eu chamo bastante atenção para isso, é que às vezes, gente, a gente tem um sintoma de desorientação. E muitas vezes a gente acha que isso pode ser uma demência. Isso aí a gente até pode olhar para os nossos pais, para os nossos colegas, né? Para os nossos irmãos, enfim, para as pessoas que a gente conhece, e a gente pode achar que isso já é uma deficiência por causa da idade, e às vezes não é. Isso pode ser falta de hidratação do organismo, falta de água. Você já sabia disso? Coloca aí para mim nos comentários. E outra coisa também fundamental é o fato da gente entender qual é a quantidade adequada de água, né? Hoje é muito comum a gente ouvir dizer que a gente precisa beber 2 litros de água por dia, né? Gente, isso é muito variável, né, de pessoa para pessoa. Por quê? Porque cada pessoa tem um peso, cada pessoa tem uma atividade, cada pessoa mora em um determinado estado, né, tem um clima, né, pessoas que suam muito, pessoas que fazem exercício físico. Então a gente precisa entender como é que funciona isso, e para a gente chegar a uma quantidade adequada de água para cada pessoa, que é o ideal, a gente precisa multiplicar o nosso peso por 35. Para além disso, né, eu vou dar aqui algumas dicas para que você consiga beber a quantidade adequada de água, né? Por exemplo, eu faço isso para mim. Eu já sei, né? Eu tenho que tomar mais ou menos 2,5 litros de água por dia. Então, o que eu faço? Eu divido, né? Eu pego aquelas garrafinhas de 700 ml, aquelas garrafinhas térmicas, né? E coloco ali, encho 3 garrafinhas, meia garrafinha. Então eu tenho 3,5 garrafinhas para beber. Então uma eu deixo já na beira da minha cama, que aí eu bebo antes de levantar, eu já acordo, aí já vou bebendo ali, né? Se eu não conseguir beber tudo, eu já levo ela comigo no meu banho, já deixo ela ali comigo do lado, ali no banheiro mesmo. E vou bebendo, escovo meu dente, vou bebendo ali
já bebi uma, né? Aí menos uma. Aí eu vou lá e separo essa garrafinha. A outra garrafa eu tento beber antes do almoço, tá? Se eu por acaso não conseguir, como eu malho, eu sempre bebo água nos intervalos porque eu suo também pra caramba. Mas eu procuro deixar essa garrafinha em casa para quando eu chegar do treino, eu beber essa garrafa d'água para completar as minhas 2 garrafas. Por quê? Porque durante o treino, na verdade, eu tô repondo só aquilo que eu perdi, né? Então, a minha quantidade ainda tá lá. Então, eu chego em casa, aí começo a beber a minha segunda garrafinha. Bebo, né? Procuro beber antes do almoço. Se eu não conseguir, eu bebo um pouco antes do almoço, almoço e bebo um pouco, tipo meia hora depois do almoço, porque o ideal é não beber nada junto com a refeição. Para quê? Para que a refeição assente, para que o abdômen não fique estendido, né? Então, ali já foram as 2 garrafinhas. Aí, até as 6 horas da tarde, que é o ideal, eu preciso beber essa 1,5 garrafa, né? Então, bom, se eu almoço lá, tipo, meio-dia, 1 hora, quando for umas 3 horas da tarde, eu tento beber a minha outra garrafinha. Bebo, né? E não preciso beber tudo de uma vez. De repente eu posso beber a metade, dali a pouco um pouquinho bebo mais outra metade. E no final, antes das 18 horas, eu bebo então o restante da minha cota de água, tá? Então até às 18, por quê? Porque, gente, se a gente bebe água depois das 18 horas, a gente pode acordar de madrugada para fazer xixi. Gente, não existe nada que atrapalhe mais o nosso refazimento, mais o nosso sono, mais as nossas fases. Eu vou falar ainda sobre o sono, que o sono é um capítulo à parte. É um capítulo muito importante pra gente, mas é importante você saber que se você bebe muita água antes de dormir e você acorda na madrugada para fazer xixi, você está, de alguma maneira, mexendo com a qualidade do seu sono, né? O ideal é que a gente durma, mesmo que sejam poucas horas, que a gente durma direto. A gente entendendo que a nossa saúde é um conjunto, ela é holística, entende que às vezes é melhor você beber água até às 18 e não levantar de madrugada para fazer xixi, por causa da qualidade do sono, do que você ficar levantando de madrugada para fazer xixi, gente. As pessoas até falam, mas eu preciso, sim, mas você precisa dormir também. Então, esse vídeo aqui é um vídeo também para você refletir sobre isso. Se você questão aí da demência para os idosos é seríssima, né? Às vezes a gente pensa que nossos pais não estão raciocinando direito, nossos pais estão com uma resposta lenta, né? E pensa que isso é da idade, que isso já faz parte de algum processo de demência, e não é, isso pode ser desidratação. Essa é a boa notícia, gente. Então vamos fazer o seguinte, você já sabia disso? Conta aí pra mim. E outra coisa, quero saber se você também já bebe a quantidade adequada de água, né? Queria saber se você sabia que a desidratação é um fator que desencadeia essa perturbação mental que pode ser confundido com demência. Fala aí pra mim, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha se ligado nas dicas e que a partir de hoje, quando você tiver dificuldade, né, de beber água, outra ideia também é você colocar o relógio para despertar, né? Você bebeu a primeira, aí você bota mais 3 nos espaços, tipo, pela manhã, na hora que você acorda, depois você coloca tipo mais 11 horas antes do almoço, depois você coloca às 14, depois você coloca às 17, por aí você vai tentando distribuir até às 18 horas, né? Eu acho que fica mais fácil. Me conta aí se você gostou das dicas, me conta aí depois se você colocou as dicas em prática e se deu certo, porque eu quero saber, tá bem? Um grande beijo no teu coração, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Curte, comenta e compartilha esse vídeo, porque de repente tem gente que precisa saber disso.